Olá, meu amado irmão, que o eterno Deus esteja abençoando a tua vida. Eu quero iniciar esse vídeo orando por você. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu profetizo o seu milagre. Toda doença, toda enfermidade, toda depressão, que as cadeias do adversário se quebrem e que a sua vitória chegue para a glória do nome de Jesus. Amém. E ainda te peço, Senhor, que o Senhor esteja alcançando aquele que está afastado dos teus caminhos, trazendo de volta e salvando aquele que não te conhece. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar esse vídeo aqui anunciando, como sempre faço, o curso hebraico bíblico da eTeacher. Eu estou aqui recomendando esse curso porque realmente vale a pena você fazer esse curso, você investir no seu ministério, na sua vida espiritual. Então o curso hebraico bíblico é um curso que vai lhe aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Aqui está o livro hebraico bíblico, esse aqui é o A, que é para iniciante, hebraico bíblico A. Você recebe esse livro e recebe o mesmo livro em e-book. Então você pode acessar o site Kadosh Comunicações Marketing.com e acessar ali a página da eTeacher. É um curso de 9 meses de duração. Você no final recebe um certificado e você pode utilizar esse curso como crédito acadêmico. Então estou recomendando para você o curso hebraico bíblico da eTeacher. Eu quero trazer aqui uma meditação sobre um personagem da Bíblia que pouco se fala sobre ele, né? Não vou fazer aqui uma apologia, mas vou fazer aqui uma ministração que Deus colocou no meu coração. O nome dessa mensagem é Como Vencer a Satanás, o nome da mensagem. O texto que eu quero ler é Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, lugar no céu para eles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo, de todo mundo. Assim foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu li Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao versículo 12. É um texto que fala de uma guerra que houve no céu, onde o arcanjo Miguel pelejou com os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. E o dragão e os seus anjos não prevaleceram, e nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, o sedutor deste mundo, e foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Então o nome da mensagem é Como Vencer Satanás. Quem é Satanás? O nome Satanás significa adversário. Satanás, ele é adversário da igreja, ele é adversário dos homens. O nome diabo é caluniador, diabo, aquele que calunia, aquele que difama. Ele tem um nome também chamado, ele também é chamado de o maligno, aquele que é intrinsecamente maligno, ele é perverso.
O grande dragão vermelho, que foi esse texto que eu li aqui de Apocalipse capítulo 12, foi a visão que o apóstolo João teve. Ele é também chamado de antiga serpente, ou seja, aquele que tem a capacidade de enganar. Chama-se também, no próprio livro de Apocalipse, é dado o nome a ele de Abaddon, que é destruição em grego, e Apolion, o destruidor. O apóstolo Pedro o descreveu como um leão que ruge. Capítulo 5, ele disse que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, ruge como um leão. Ele também é chamado de Beelzebul, senhor das moscas. Outro nome do adversário é Belial, desprezível, Deus deste século. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que o Deus, com D minúsculo, deste mundo aqui, deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Ele é chamado Jesus Cristo, o Senhor. Chamou ele de príncipe deste mundo. Jesus disse: eis aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, em João capítulo 12. Ele também é chamado de príncipe da potestade do ar, Efésios capítulo 12, ou seja, aquele que domina os incrédulos. Ele é chamado de inimigo, adversário, tentador, aquele que tenta os homens a pecar. Homicida, Jesus disse que ele é homicida e que desde o princípio nunca se firmou na verdade. Ele é aquele que induz os homens a matarem-se e a se matarem. Chamado também de mentiroso e pai da mentira, ou aquele que tenta distorcer a palavra de Deus e quer afastar os homens da verdade. E acusador, o que acusa diante de Deus, de dia e de noite, os santos. Então esse personagem que tem tantos nomes, Satanás, ele em Isaías capítulo 14, ali é uma profecia que fala do rei de Tiro, e em Ezequiel também, Ezequiel 28, mostra que na verdade dá para entender que ele era um querubim ungido, e por se ensoberbecer pela sua beleza, porque o texto vai dizer que ele era perfeito, que as suas vestes eram feitas de ouro, que ele andava entre as pedras afogueadas, estava no jardim de Deus, ele era formoso, e por causa dessa sua beleza se corrompeu nos seus caminhos, e foi lançado do céu para a terra com um tição fumegante. Então é um personagem que existe, e segundo a palavra em Apocalipse, aqui em uma das cartas, o Senhor vai dizer que ele vai dizer: ser fiel até a morte, e esse Satanás está para lançar algum de vós na prisão. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses que ele tentou ir visitar a igreja aos Tessalonicenses, não uma vez, mas 2 vezes, mas Satanás o barrou no caminho. Essas são palavras do apóstolo Paulo. Então a verdade é que nós estamos aqui no mundo e temos um adversário que não está preso, porque se ele estivesse preso, o apóstolo Pedro não teria escrito que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão que ruge. E nem o Senhor Jesus Cristo, falando ali a João, aqui no livro do Apocalipse, que Satanás estava para lançar alguns na prisão. Então é um adversário da igreja, não é um adversário de Deus, ele não tem estatura para ser adversário do eterno, mas é adversário dos homens e é adversário da igreja. Está sim dentro da soberania de Deus, mas ele é um inimigo. Um inimigo que deve ser respeitado, porque você não vai ver na Bíblia Jesus Cristo, o Senhor, desafiando o diabo. A Bíblia não vai exortar você a desafiar Satanás, nem a temê-lo. Ele é um adversário que deve ser respeitado, porque quando você
está numa guerra, se você menospreza o seu adversário, há uma grande possibilidade de você perder a guerra. Então, quando os generais estão em combate, né, sempre houve nas histórias da guerra aqueles que são os estrategistas, aqueles que examinam o seu adversário e desenvolvem estratégias para vencê-lo. Então, Satanás é um adversário perigoso? Porque a queda da humanidade se deu lá no Éden porque ele enganou a Eva e fez Adão pecar. Então, houve uma quebra de ordem no mundo, né? Ele trouxe uma desordem, houve uma rebeldia. Ele é um adversário da igreja. O nome da mensagem é Como Vencer o Adversário. Aqui no texto diz que a igreja venceu por causa do sangue do Cordeiro. O sangue que Jesus derramou lá na cruz, ele garante vitória para a igreja. Então, quando nós entendemos o sacrifício que Jesus fez na cruz e nos apropriamos dele pela fé e invocamos o sangue de Jesus, todos os planos do adversário são frustrados. O adversário, apesar de ser um adversário perigoso, mas não é um adversário que deve ser temido. Jesus disse: eu vos dou poder para que vocês pisem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, para vencer o adversário é preciso invocar o sangue de Jesus. Para vencer, quando ele se levanta com suas calúnias, é preciso orar e adorar a Deus, né? A adoração é uma arma de guerra poderosa. Quando você que está me assistindo está sendo atacado pelo adversário, né? Aqui vai dizer que um dos nomes dele é diabo, caluniador. Você não deve lutar contra as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e as potestades. É preciso ter discernimento para entender quem está por trás dessas ações. Então, quando você adora, a adoração ela tem o poder de fazer Deus ele se levantar do seu trono e lhe dar a vitória. Então, se você está sendo caluniado, você não deve se defender, você deve adorar. Outro segredo para vencer a guerra é se humilhar diante de Deus. Porque quando nós nos humilhamos, Ele dá graça, o Todo-Poderoso dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Quando nós nos humilhamos, Deus ele usa a sua graça em nosso benefício. Então, você nem eu podemos ir de frente contra o adversário, mas quando nós nos humilhamos, Deus assume a batalha. É necessário entendermos o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, um texto rico, quando o rei Josafá estava com medo, porque 3 nações haviam se ajuntado contra ele, e o profeta Jaaziel, usado pelo Senhor, disse: não temais, nem vos assustais, ó rei Josafá, nem Judá, nem Jerusalém, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Então, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, Ele começa a lutar por nós. E a peleja não é minha e não é sua, a peleja é de Deus. Então, a maneira de você vencer o adversário é fazendo Ele, Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, lutar por você. Porque nem eu nem você, com nossa natureza, com nossa capacidade humana, temos como vencer um adversário tão astuto, né? Mas quando nós adoramos o Eterno e Ele peleja por nós, a vitória já está garantida. Então a humilhação é uma arma uma estratégia para vencermos a guerra. A adoração, a oração, o estudo da palavra, a igreja, né? É interessante quando o apóstolo Pedro vai dizer que ele é como um leão que ruge. A estratégia de um leão, quando ele quer devorar uma presa, é rugir ali. Ali vamos dizer que tem um animal escondido numa caverna. Ele ruge e o animal sai daquele lugar seguro e vai para o campo aberto. O leão
quando ele está no campo aberto, o leão vai lá e consegue matar aquela presa. Isso refere-se a, trazendo uma aplicação para os nossos dias, a pessoas que estão dentro da igreja, porque a igreja, ela é um campo de proteção. Quando o diabo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é retirar essa pessoa da igreja. Quando a pessoa sai da igreja, ela fica desprotegida no mundo espiritual. Você está afastado, está afastada, você está longe dos caminhos do Senhor, volte para a igreja, porque na igreja você está protegido. Existe uma proteção espiritual sobre a igreja e existe um poder da unidade na igreja. Então, se vence o adversário através do sangue de Jesus, se vence o adversário quando nós nos humilhamos, como o rei Josafá se humilhou e o Senhor deu vitória a ele, se vence o adversário louvando, há um grande poder no louvor. Se vence o adversário estudando a palavra de Deus, se vence o adversário perdoando, porque quando o apóstolo Paulo estava sendo caluniado ali na igreja de Corinto, havia um irmão que estava se opondo ao ministério do apóstolo Paulo, e ele escreveu a sua segunda carta para defender o seu ministério. Ele escreve que aquele que estava sendo ali usado pelo adversário contra o apóstolo Paulo diz assim: eu quero que vocês o perdoem, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Então Satanás ele cria conflitos até mesmo dentro da igreja. Ele é uma criatura que faz com que os próprios filhos de Deus contendam entre si. O adversário é um adversário digno de ser respeitado? É. As pessoas dizem: não, mas o diabo não é fraco. Se o diabo é tão fraco, por que a igreja é tão dividida? Por que a igreja não consegue se unir? Ou existe uma guerra espiritual? Quando eu falo igreja, eu falo todo o corpo de Cristo, eu falo os nascidos de novo, os que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Por que é uma dificuldade tão grande da igreja se unir? Porque o diabo sabe do poder que há na unidade, e ele lança dardos inflamados na mente dos líderes, e aí ele faz com que a igreja ela lute entre si, porque ele tem medo da unidade, ele tem medo do povo de Deus unido, ele sabe do poder que há na unidade. Então é um adversário que o apóstolo Paulo diz que os seus ministros se transformam em ministros de justiça, ou seja, aqueles que servem ao diabo, eles têm uma capacidade muito grande de fingir. E ele diz que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, há muito citado essa criatura, e que deve ser levada a sério, né? Deve ser levada a sério, deve ser considerada, né? Não deve ser ignorada. São 10 versículos de Efésios capítulo 6 que o apóstolo Paulo destinou para explicar aos cristãos de Éfeso e a nós hoje, ao entender que nós estamos aqui num mundo que é um campo de batalha. Então, o adversário ele é real, não deve ser temido, deve ser respeitado, deve ser estudado e combatido com as armas da luz, com as armas não carnais, mas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e abater toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é um adversário que Jesus Cristo já venceu ele lá na cruz do Calvário. E lá na cruz, o sangue de Jesus garante vitória para mim e para você. Então aqui está um estudo, uma meditação que eu estou trazendo aqui sobre esse inimigo, que às vezes a igreja ignora, né? Até quem diga que ele está preso. Então o diabo já está preso. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, né? Não foi muito bíblica não, né? Porque se ele está preso,
O apóstolo Pedro devia ter dito: não se preocupe com o diabo, porque ele já está preso. Se ele está preso, não haveria necessidade do apóstolo Paulo escrever 10 versículos em Efésios 6, mostrando a necessidade de capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito Santo, de orar, de suplicar, de vigiar, de se revestir em Deus. É uma exortação como militar. Aquele Efésios 6, versículo 10 ao 20 é uma exortação de guerra, de alguém que estava querendo dizer o seguinte: olha, você não é desse mundo, você está alistado no exército, e você deve agora se revestir de toda a armadura de Deus para você combater as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse clima de guerra, de tensão, sempre existiu, Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Por quê? Porque para avançar a igreja, ela sempre teve conflito. Então, eu deixo essa mensagem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.